it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque a gente não se cansa de dizer, velho é o seu PC. E hoje, casa cheia, todo mundo in loco, presente. Então, Estúdio S, né? Estúdio S, exatamente. Nós temos estúdio com todas as letras do alfabeto. Estúdio Santos? De Silvio Santos não, né? Ai, Lombardi! E pela primeira vez uma gravação sendo transmitida pela TwitchCam. Então todos os nossos milhares de ouvintes que estão desocupados, que estão no domingo, no final de um domingo de tarde, início de uma noite, assistindo a gente, muito obrigado. Em Avan Premiere vocês estão ouvindo a nosso monte de abobrinhas e na gravação do episódio, que é o episódio número 17. Cerveja não, uísque. Uísque. Pra quem não bebe uísque, tem refrigerante também. Bem, eu sou o Ricardo Pinheiro, como vocês devem ter notado. Eu sou o César Cardoso. Eu sou João Cláudio Fidelis. E hoje eu sou o hosting dessa casa cheia, eu sou o Sander Souza. E hoje nós nos encontramos para gravar, aproveitar uma visita do César ao Rio de Janeiro. Então, toda vez que o César vem, a gente tem que gravar alguma coisa, obrigatório. E nós vamos aproveitar para fazer mais um episódio da série Dossiê. E hoje, qual é o alvo do dossiê? O nosso alvo do Dossiê é talvez o microprocessador mais emblemático de todos os tempos, talvez o mais usado, um dos mais conhecidos, dissecado, estudado. Até hoje. Virado do avesso. Na escola técnica onde eu trabalho, o curso de eletrônica tem aula de assembly desse processador. E nunca copiado. Então, vamos falar de quem? Do Z80. Os 80 pra vocês. Os 80 que começamos a nossa história, tendo que falar de outro chip, outro processador, de uma empresinha de fundo de quintal, Que ninguém conhece, ninguém quase. conhece, chamada Intel, que lançou um processador no ano da graça de 1974 com o nome de 8080. Sim, o 8080 é um clássico. Foi o primeiro microprocessador de uso geral, até onde eu me lembro, até onde eu já enfiei isso nos ouvidos dos meus alunos. Foi o primeiro microprocessador de uso geral, o primeiro da história. Talvez o melhor seja o primeiro microprocessador usado de maneira geral, porque a Intel já havia fabricado o 4004 e o 8008, que se usava em calculadoras e outras situações especiais. Não havia nenhum microcomputador ou mini computador ou algum computador que usasse um microprocessador. O 4004 foi usado para uma série de calculadoras feitas em japoneses e o 8008 foi usado, se eu me lembro bem, para controle de um terminal. Acho que era para terminais. O 8080 foi o primeiro usado realmente com propósitos mais amplos. E a primeira grande importância do 8080 é o fato de que um programa que já mereceu um episódio para ele foi escrito originalmente pensando no processador, o CP/M. Exatamente. Como vocês ouviram, nosso episódio número 10? Enfim, a velhice é uma merda. Acho que foi o episódio 10, né? Nós fizemos a série que vamos falar de sistemas operacionais, sim, 9 sistemas operacionais, 10 CP/M e 11 B. Nós falamos do CP/M. Primeiro originalmente foi feito por 8080 e por isso o 8080 ganhou espaço no mercado, particularmente em máquinas que precisariam rodar de 80. Mas não, a vida passa, o mundo gira lusitano na roda. O tempo passa, o tempo voa, nem o Bameriano sobreviveu. Isso. E um dos engenheiros que trabalharam no 8080, chamado Federico Fegin,
Feggin, sabe? É Feggin, Dzinho. Ele resolveu sair da Intel e fundar sua própria empresa de microprocessadores, que se chama Zilog. E a partir daí, o próprio Federico Feggin e outros colaboradores, como o outro fundador da Zilog, o Ralph Ungerman, e o Masatoshi Shima, Ai, caramba! também que foi designer do 4004 e do 8080, se juntaram e em 1976 lançaram o Z80. Acho que uma coisa curiosa, eu tava pensando aqui, preciso ver, antes a gente já sentar dizendo, por que o nome Zilog? Eu fui procurar aqui e descobri que Zilog quer dizer Z, the last word of, Integrated Logic. Então seria a última palavra de lógica integrada. Pelas barbas do profeta! Por isso, o Z seria a última letra do alfabeto. Por isso, Zilog, o nome da empresa. Mais uma daquelas piadas de engenheiro. Elas piadas de engenheiro que só engenheiro entende, né? E gosta. Não, e muitas vezes nem engenheiro entende. Esse que é o detalhe, né? Ou seja, engenheiro tem um senso de humor muito peculiar. Sim. Engenheiro tem um senso de humor de engenheiro, basicamente, né? Um abraço para os nossos ouvintes engenheiros. A gente gosta de você. Pena que vocês só sabem fazer conta. Deixa eu dar vazão ao meu lado matemático. Voltando ao Z80. O que o Z80 trazia de novidade para o mercado que começava a demandar microprocessador? Primeiro, o detalhe é que ele era compatível com o código do Z80. Do 8080. Do 8080. Ô, meu Deus. Portanto, o Z80 conseguia rodar o CPM sem modificação. Certamente, outros que vão lembrar disso com carinho são os nossos amigos MSXeiros que rodavam Assembler rodavam aqueles programas de 8080 da Intel, aquele Assembler, esse nome agora. L80, L80. Isso. Ô César, então quer dizer que o Z80 seria o primeiro chip retrocompatível do mundo? Eu acho que a gente pode dizer que foi talvez o primeiro microprocessador de uso generalizado retrocompatível. Eu acho que sim. Ponto pro Z80. Mas não era só isso. Diga, minha. Além disso, o Z80 trazia realmente inovações com relação ao 8080, que rapidamente escanteou o 8080 e também escanteou o 8085. Foi o sucessor do 8080 que a Intel desenvolveu. E agora a gente começa. Vamos por dentro do 80. Vamos olhar por dentro dos 80. Vamos lá. Hora de colocar em cima. Hora de a gente mergulhar dentro do processador. Isso. O que você tem que trazer de novo? Primeira coisa, um set de instruções com algumas importantes adições. Por exemplo, manipulação bit a bit, manipulação de blocos, de memória. Barramento com endereçamento de até 64K linear com 16 bits. Ele faz endereçamento de 16 bits direto. Os famosos registradores X e Y. Isso. Um abraço para quem programou em Assembly para 80. Certamente vão ter grandes lembranças desse momento. Oh! Lembranças boas ou ruins? Lembranças boas. Ninguém lembra dos programas cagados que fez na vida. Aliás, tem um amigo nosso que ele diz o seguinte, que todo código que ele desenvolve, ele tem que concluir a produção desse código numa noite, que ele faz sobre efeito de álcool. No final da noite, ele tem que estar, o código tem que estar pronto, porque se ele não continuar alcoolizado, e se ele chegar e ver e não estiver pronto, ele vai olhar e jogar tudo fora, porque ele não vai conseguir entender nada. Vamos continuar falando de interrupções. O famoso Non-Maskable Interrupt NMI. Ah, o pino NMI que é aterrado no MSX e todo mundo reclama até hoje. Esse é um dos pinos do Z80. Esse pino NMI é aterrado e todo mundo xinga. Não tem um MSXeiro que não xingou. Todo mundo xinga quando o fato do NMI ser aterrado? Agora você fez uma pergunta que eu não respondo há 15 anos. Oh my God. Eu não lembro. Eu sei que tem a ver com possibilidade de multitarefa. Direto do túnel do tempo. É só a possibilidade de multitarefa. Situações como, por exemplo, baixa Baixa o consumo energético. Isso aí, você pode deixar ali. Cara, não, o legal é que ele é muito utilizado por TSRs, né? Pra quem não sabe, TSR é um Terminate and Stay Resident. É um programinha que terminava e continuava residente, esperando interrupções jogadas naquele determinado tempo de clock para serem executados novamente. Quem utilizou Sidekick sabe muito bem o que é isso no DOS. Ele também era utilizado para modo de baixo consumo de energia, porque naquela época o Z80 já tinha como ser utilizado em standby. Coisa que hoje, até hoje, o Windows não consegue fazer direito. Com certeza. Entendeu? Então você já tinha um modo de baixo consumo energético. Cara, até hoje a Intel tem problemas seríssimos com baixo consumo energético. Um abraço pro pessoal que tá fazendo o sucessor do Oak Trail. E um abraço pro pessoal que tá trabalhando inimigo, que tá apanhando no Atom até no
não podemos. Ai! Pois é, A irmão. Intel ela tem quase 40 anos nessa jossa e até hoje não aprendeu a fazer processador com baixo consumo de energia. É porque quem sabia saiu da Intel. É, basicamente. Um abraço então pro pessoal da AMD com Fusion. Parabéns pra Apple com o CO4 e o CO5. Não, a Intel não, você tem que parabenizar a Samsung. O A4 é Samsung. O A6 deve ser TSMC, mas enfim. Um abraço pra Samsung, um abraço pra TI, um abraço pra Freescale, um abraço pra Nvidia e etc. Pra quem tem bom gosto de usar ARM, né? Além disso, tinha 2 register files separados, você podia trocar para resposta rápida para interrupção, e um sistema mais geral e mais automático de... caramba, fala Vectorized Interrupt System. Bonito nome. Sistema de interrupção em vetores. Aquela questão de botar o cara colocar as interrupções todas em vetores. Isso, você tem uma mais geral colocar as interrupções em vetores. Além disso, para o povo que fazia as placas, coisas bacanas. O Z80 só precisava de uma entrada 5 volts. O 8080 precisava de um menos 5V, de um mais 5V e de um mais 12V. Legado que ainda é seguido até hoje por qualquer processador padrão 80x86. Legado até hoje que você vê no PC e afins. Porque é herança da Intel. Clock 5 phase de 5 volts. 8080 precisava de um gerador de clock de 2 fases de alta amplitude. Refresh de RAM embutido. O que já dá uma grande ajuda, você não tinha que fazer o refresh separado, né? Sim, e numa época que não existia DMA, cara, putz, isso é extremamente importante. E buses não multiplexados. Enquanto 8080 tinha no bus de dados, tinha state signals multiplexados. Com isso, o Z80 rapidamente tomou o mercado do 8080 e escanteou o 8085, que era mais fácil de você ter placa para ele, era mais fácil de você programar no assembler dele e etc. Além do código assembler dele ter um set de instruções mais simplificados e endereçamento a 16 bits direto de memória. Ou seja, ele enxergava 64K. Tranquilamente, sem precisar de chaveamento de banco 16. E um outro detalhe é que você também podia construir uma placa com menos chip. Ah, sim, claro. Que é uma coisa, se você já viu uma vez o Expert, a placa do Expert original, No MSX, você fica horrorizado com o chip tem naquela placa. é uma plantação de 74LS. Exatamente. Se você comparar com o Plus, por exemplo, muitos vão bater na gente nesse momento. Se você comparar com a placa do Expert Plus, você nota claramente a diferença que faz numa placa, não apenas estética, mas também em termos de consumo de energia, em termos de dissipação de calor, Mas peraí, etc, quando você tem menos chips. o Plus não era baseado em FPGA? Não, né? Não, era o chipão. Era aquele chipão. É, MSX Engine. E a Gradiente, acho que tinha contratado algum estagiário que sabia fazer algo que não fosse sair enfiando 74LS. Curiosidades rápidas. Detalhe que o Expert Plus, apesar de ter tudo integrado numa única pastilha, um projeto mais bonito, a placa-mãe era ridiculamente gigante, igual a 1.1 e do 1.0. Eles fizeram uma placa gigante. Provavelmente eles compraram 3 vezes mais placa daquilo e ficaram guardando e começaram a gastar. Não, eu acho que eles fizeram muito gabinete, então pra... Ah, foi. Eles fizeram muito gabinete, pintaram de preto. Eles precisavam encher com alguma coisa, né? Sem contar o seguinte, você já viu a placa do Expert Plus? Ou coisa feia. Meu Deus! Coisa feia! Aquele PCB cor de madeira é Cara, PCB cor de madeira é de doer a alma. É doer. É feio, é nojento, cara. Recomendamos a você que está nos ouvindo, se você tiver um Expert Plus ou DT Plus, abra com cuidado. Não, pra você não se assustar. Se abrir, ele vai querer bater. É, pra você não ficar com raiva. Aliás, uma coisa que o César tava falando, se a gente tá falando isso numa marca dos anos 80, que a redução de chips já era crítica, imagina lá nos anos 70 que a quantidade de 74LS deveria ser o dobro ou triplo. Além de que, graças à redução no projeto, né, você não só economiza componentes, como você também economiza consumo de energia. Um projeto mais otimizado, mesmo que os engenheiros não tenham pensado nisso, você vai dar uma otimização no consumo de energia do projeto final. O que você nota no DD Plus é que teve uma grande falha na alimentação do projeto num todo. Você vê que a fonte dele é bizarra por tanto de componentes que tem. Você poderia ter utilizado uma fonte chaveada muito mais otimizada, teria um consumo menor de energia. Era Gradiente. Queria o quê? Pois é, não é à toa que ela não existe mais. Quem disse que a Gradiente não existe mais? Dará.novagradiente.com.br
Entre se horroriza. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Você não sabia, mas passa a saber. Que louco. Só um detalhe, é que o Sander ficou mal acostumado com o MSX dele importado da Panasonic, com um projeto muitíssimo melhor, né? Não, lindo. O projeto do meu A1 é lindo. Esse que eu concordo com você. O A1 tem um projeto muito bonito. Muito bonito. Então o Sander tá mal acostumado com esse detalhe. Pra quem gosta de tecnologias de construção de chip, o Z80 originalmente era NMOS. Ou seja, aquele formatão. Todo mundo conhece desenho animado, tudo aquela pecinha de aquela pastilha com 2 fileiras de perninha. Que toda vez que você tenta tirar, você amassa umas 30 daquelas perninhas. E cá entre nós, eu vi num documentário do Discovery há um tempo atrás, esse encapsulamento em CMOS lembra um animal pré-histórico, uma espécie de um animal pré-histórico, uma espécie de centopeia que tinha no Carbonífero. E aí, originalmente saiu a 2,5 MHz, mas talvez o mais famoso, ou pelo menos o mais usado, das primeiras versões dos 80, os 80A rodava a 4 MHz. Que foi jogado no MSX a 3.52, não sei por 58. 3.58, não sei por quê. O Z80B rodava 6 MHz. E os 80H, não sabe por quê, C ou D, que pulou do B para H, rodava a 8 MHz. Até que um dia a Zilog aprendeu a fabricar as 80 em CMOS. Que já é aquela pecinha quadradinha cheia de perninha pros 4 lados. E chegou a fazer Z80 de até 25 MHz. Começando em 4 e até 20. Além de tudo, o CMOS permitia um estado de hibernação, de baixíssimo consumo de energia. 90 mA. Nossa. 5 volts a 90 mA. Não é nada, né? Não é nada. Não, 90 mAh é uma pouca vergonha. Acende LED, pelo menos? Cara, eu boto uma pilha de 1,5 volts. Na verdade, eu não vou colocar uma pilha, não. Eu vou colocar 4 pilhas de 1,5 volts nele. Ele vai ficar com esse micro daí em stand-by durante um ano. Sem ser alcalina. O João, só uma observação, quando se fala em modo de baixo consumo de energia, modo sleep, você não desliga a máquina. A máquina, ela mantém simplesmente o suficiente para continuar operando, sem precisar ser desligada. E aí alguns componentes são alimentados. Disso, como todo mundo que usa sleep nos laptops sabe, você volta muito mais rapidamente do que uma situação em que você desliga fisicamente a máquina da tomada, corta fisicamente a energia. E se você não tem um sistema operacional baseado em microkernel, você tá ferrado, que você vai demorar 3, 4, 5 minutos para carregar todo o sistema operacional de volta pra memória, né? Agora, vamos continuar na parte técnica, né? Vamos. O que você tem aí pra falar da parte técnica? Até a descrição técnica. Vamos começar pelos registradores? Registradores. Os famosos registradores duplicados, AF, BC, DE, HL, que você tinha no 8080, uma coisa curiosa. Eles eram duplicados, então você tinha o AF, que acho que se não me engano, pra que a gente botava em assembleia, AF, apóstrofo, DBC, BC, apóstrofo, DE, apóstrofo, HL, apóstrofo, duplicado em bancos separados, e um processador podia chavear entre um e o outro. O A é o acumulador, quando você separa o A do F. É, o A faz o papel do acumulador, exatamente, que é um registrador muito comum em processadores mais antigos. O F é o registrador de flag, né? F é flag. No que os 80 era muito interessante, você trabalhava com move, no Z80 você trabalha com LD. É, LD de load. Você tem as instruções, você Detalhe, tem... gente, move e LD são instruções do set de instruções do processador, do conjunto de memória dos 80. Pelo que eu vi uma vez, a última vez que eu vi, girava em torno de 300 a 500 instruções. As instruções básicas deles são 252, totalizando, e você tem mais a reserva de 4 bytes, que são plus prefixos. Com as reservas, totaliza 308 instruções do Z80, 7 clássico, sem aquelas famosas instruções escondidas que não são tão escondidas assim. Enfim. A gente vai chegar lá. São as instruções secretas mais conhecidas de toda a história. Isso aí. É tipo a área 51. Segredos mais mal guardados do universo. Além disso, tinha um stack point, um USB, Sim. e o program counter, e do Z80 especificamente, e X e Y, o I, quando você separava o I do X ou do Y, o R, que é o refresh, Sim. apesar de RAM. Um abraço pro pessoal do Z81 que usou extensivamente o R. Exatamente. Graças a eles, nós temos malditas conversões de ZX80. Pra qualquer outra coisa. Pra qualquer outra coisa. Isso aí. A gente já comentou, mas o Z81 é uma máquina que você tem que dar o braço a torcer. Dá o braço a torcer, não. Os desenvolvedores torciam o micro. Pra tirar o que faziam. Não, dá o braço a torcer pelas maluquices que os caras inventaram pra ter funcionado. Com certeza. E depois o desenvolvedor ter conseguido torcer a máquina de uma tal maneira que eles conseguiram fazer os programas rodarem. Pô, cara, eu tinha jogo que rodava em 2K. O meu primeiro computador foi um TK-82C baseado no ZX81 que tinha 2K de memória. É assombroso. Não, um abraço, lembrar disso. Já que a gente tá nessa série de mandar um monte de abraço, abração pro Murilo Queiroz, que hoje em dia é o curador do código do Em Busca do Tesouro. Em Busca do Tesouro
perdido, no embuste dos tesouros. E eu digitei essa porcaria que veio na microsistema que tinha um bug que não rodava. Depois veio numa errata a correção daquilo. Inclusive, vale lembrar a entrevista que ele deu ao Castalho Podcast, se não me engano, no episódio número 5. Fica a nossa sugestão, já comentamos em outros episódios, quem tiver a oportunidade ouça a entrevista que ele deu no Castalho, pro Og, pro Evandro Pastor, que falou justamente essa coisa, que foi um jogo baseado na ideia do Pitfall, feito pra ZX81, e é realmente, porque tinha a máquina, realmente um trabalho espetacular. A gente já comentou dos alternativos AF. AF aposto, BC aposto, DE aposto, H aposto, HL aposto. Um detalhe dos alternativos é que você não pensava diretamente. Você simplesmente trocava o valor com o entre aspas normal. Os normais. Por exemplo, era muito útil quando você precisava guardar estado do registro. Você trocava com o alternativo, usava o alternativo. Quando você precisava, você destrocava e usava o estado que você guardou. Eita, uma curiosidade aqui que eu não tinha visto, cara. Você falou de registradores, eu vi aqui que você tem um acumulador e 6 registradores de 8 bits que podem ser emparelhados com 3 registradores de 16. Isso a gente já falou. Sim. Bizarro, cara. Muito bom isso aí. Eu não lembrava disso. Esse é um dos motivos que tornaram o Z80 tão popular, né? A facilidade, alguns recursos que não tinham disponíveis, mas com ele era muito mais... facilitar a vida de quem desenvolvia. E na época, desenvolver direto em Assembly era uma coisa bem mais comum. Pois é. Um detalhe específico do registrador UI, como ele é usado especificamente para os modo 2 específico dos Z80 de interruptores, ele era usado para coisas como identificar qual era o chip que pedia pela interrupção do Z80. Sei. O assembler do Z80 era derivado do trabalho que foi feito no 8080, óbvio, né? Óbvio, né? E algumas palavras-chave foram trocadas, tipo, o MUR foi trocada pelo D. Na verdade, eu não diria nem que foi trocado. Tipo, situações específicas que usava 2, 3 mnemônicos diferentes quando se falava no 8080 foram trocadas pelo LD. Sim. Nos 80. Por exemplo, no 8080 você tinha uso de MOV, LDAX, STAX, MVI, LDA, STA, LXI, tudo isso, SHLD, LHLD. Isso tudo se resume para o Z80 em basicamente LD, que é a abreviação de load. E depois então foi utilizar na família 8086. A mesma lógica. E aí tudo é MOV. Em resumo, ele simplificou a tarefa de programar em Assembler. Sim, sim. Eu lembro que eu li tabela de mnemônico do Z80, aquela coisa de adolescente que tá doido pra aprender a programar em Z80 e não tem muito o que fazer. Aí pegar a tabela pra olhar e dizer 3, 4 páginas só de LD. Mas, porra, quanta coisa, tem quanto mnemônico pra isso? Mas realmente, porque ele, apesar de você ver um monte de uma tabela gigantesca, vários LDs simplificou porque você reduziu o set. Você passou a ter o LD e diversas variações, mas era um mnemônico só. Aliás, desde aquela época que se buscava e, vamos dizer, acabou se desembocando lá nos anos 80 na arquitetura RISC, né? Sempre se buscava a diminuição de instruções para simplificar o processo, né? Pro programador, né? Até porque tinha uma questão. Os 80, ele só tinha o espaço de 256 CUTs, processador de 8 bits. Precisava de espaço para as novas instruções especificamente os 80 suportava. E no final de contas, eu fico imaginando o saco que era programador lembrar quando ele usar SHLD e quando ele usar LHLD. Ou seja, tanto pelo lado da necessidade de cortar instruções para caber outras, pela limitação, como pelo lado do programador para facilitar o trabalho, né? Exatamente. Como eu falei, na época era muito mais comum o cara programar direto em Assembly. Exatamente. O que mais? Um pouquinho das instruções dos 80, tipo de instruções, tinha instruções de operações aritméticas e lógicas de 8 bits, operações aritméticas de 16 bits, operações de carregamento de bits, carregamento 16 bits, manipulação de bits, setar bit, resetar bit, testar bit, chamada sobre rotina, né? O call, sim, o return, movimentação de blocos de memória, movimentação de dados, busca, troca desses bancos, aritmética em geral. Isso tudo são os new features dele? Tudo características em geral. Tipo de instruções do Assembly dos 80. Que também era compartilhado com o do 8080. Algumas coisas, não todas. Entrada e saída, o jump, go to vive. Jump não, toda vez que fala jump eu me lembro do Van Halen. Van Halen. Em português a gente fala Van Halen. Não tem jeito, né? E rotacionar e fazer shift de blocos e coisas do gênero. Curiosidade que os 80 não tinha instruções para multiplicação e divisão. Então, para obter isso, era feito com somente o shift. O shift rotate left, shift rotate right. Então, onde você pegaria todo o conjunto de bits do byte e moveria todos, um bit para direita, um bit para esquerda. Eu nunca lembro qual que multiplica, qual que divide, mas se eu me lembro bem, depende também da ordem, se é big endian ou little endian. Mas quando ele faz esse movimento, ele multiplica por 2 ou divide por 2. Aí por multi, conforme quantas casas ele
Oxe, ele multiplica por múltiplo ou divide por múltiplo. Então, obviamente, era uma mutreta pra poder contornar essa questão. Talvez o pessoal lá tá escutando a gente em casa vai perguntar, poxa, mas eu na linguagem, seja o Basic, Pascal e tudo mais, lá tem todas as 4 operações. E aí? De Assembler, tá? Estamos falando de Assembler. No caso do Assembler, que o buraco é bem mais embaixo. Ai, caramba! O buraco é o nível do impulso elétrico, quase. O Basic, o Pascal, outras linguagens já mastigaram esse detalhe pro pessoal. Do interpretador e do compilador transformar isso em instruções que fossem entendidas pelo Assembler, né? Pelo Assembler, aliás. Isso não é um problema do programador de alto nível. Exatamente. Outras coisas bacanas é que, por exemplo, quando você usava a função de load, ela não afetava as flags. Afetava IR, óbvio. Claro. Mas não afetavam flags. O registrador de índice estava se tornando útil para diminuir o tamanho de código, particularmente, porque você não precisava de ter o trabalho de salvar o registrador e recuperar o registrador, e as instruções de adição de 16 bits, apesar de não serem rápidas, desta 11 clocks no uso 80 original, eram 2 vezes mais rápidas que você fazer as mesmas operações em 8 bits e diminuir o uso do registrador, com tudo que isso significava diminuir o uso de registrador, como evitar do seu programa parar no buraco negro e você nunca mais conseguir recuperar. Limbo. É Assembler, só relembrando, você não tem escapatória, você não tem saída. Ou você faz a coisa direito, ou se ferra. Um abraço pra quem já perdeu o ponteiro em C. Não me lembre disso, não. A coisa mais próxima que você consegue, né, tipo, de perder a sua máquina no mundo moderno em que quase ninguém programa Assembler, é perder o ponteiro em si. Não, cara, alguma vez aí já perdeu o ponteiro do Windows? Ponteiro do mouse do Windows? Ficou desesperado que o ponteiro do mouse congela. Quando o ponteiro do mouse do Windows congela, o negócio é tenso. O negócio foi feio. Pois é, a Assembler é mais ou menos assim. Quando você... É pior, você estancou a máquina, acabou. Conhece a tela azul do Windows? Pior, é tela preta, travada. É feio. Quantas vezes eu já fiz isso? E o Sandro voltou a tempo de falar de algo que ele certamente vai gostar muito de falar: as instruções secretas. Vai que é tua. Vamos lá, deixa eu pegar meu portfólio aqui. Instruções secretas do Z80 que eu já tinha até separado aqui, ó. Nossa, vamos antecipar um pouco o que vamos falar na frente. Essas instruções secretas se tornaram um problemão pra Zilog lá na frente. Sim, claro, porque pra manter compatibilidade era Você tá numa animação ali que tá só mexendo no papel. Não, você sabe que parte das instruções secretas elas estavam tidas no subset de mnemônicos de retrocompatibilidade com 8088, que existia, não é lenda, existia, e tinham 78 instruções de retrocompatibilidade com 8088. 8088. É depois. É depois. 8080, meu filho. 8088, apesar do seu número, apesar de ter um 8 e ser 808, ele é compatível com 8086. Isso aí. É verdade. Isso é verdade. Ele já tem o barramento interno e externo 16 bits. Vamos falar de instrução secreta, que esse negócio... Tem história por que elas são secretas, né? Por que elas são secretas? Porque reza a lenda que essas instruções foram reservadas para uso militar. Não é lenda. É fato? Isso daí é fato. Opa! É fato do estilo Área 51. Todo mundo sabe que existe, só que os militares negam. Até a morte. Porque o Z80, ele foi muito usado em instrumentos para a guerra. Por exemplo, o F-15 tinha vários Z80 dentro dele. Na verdade, os F-15 da marca Donald Douglas, eles continham uma variação do Z80 que era usada como microcontrolador, que era o Z8. São as famosas YL, né? São as instruções secretas. Sim. E o detalhe é que elas são secretas, mas elas foram oficializadas, né? No R800. Isso aqui é mal bizarro, mas tudo bem. Mas a R800 não era Zilog, né, Sander? Não, claro. Você esqueceu um detalhe importante. Quem fez o R800 estava caganeando com o contrato da Zilog com o governo norte-americano. Vamos falar do que eram as instruções secretas? A gente já falou sobre elas, o que elas eram efetivamente. E até falamos por que elas eram secretas, mas não falamos delas. Fala aí, Sander. É porque basicamente, cara, eram instruções que manipulavam alguns registradores ocultos dentro do Z80, e são os registradores exatamente esses IYLs. São... Não eram ocultos, Sander. O
que a Zilog não tinha publicado é que você podia separar X e Y em 2 registradores de 8 bits. Sim, claro, que eram registradores de 16 bits. Eles tratavam como 3 registradores de 16 bits, você poderia separá-los e trabalhá-los como adicionais de registradores para os já 8 existentes. Então você tinha os 8 registradores de 8 bits existentes e você tinha os registradores de 16 bits em 3, sendo que esses 3 poderiam ser separados com instruções específicas do Z80. De 3 você ganhava 6 registradores de 8 bits separados e manipuláveis por instruções secretas do Z80. E isso te dava uma gama muito grande de recursos. Elas eram manipuladas em 8 bits com o dobro da velocidade. Esse era o grande quê do segredo dessas instruções. Porque você manipulava essas instruções que eram de 16 bits como registradores de 16 bits, separando elas em registradores de 8. Então a manipulação dela era 2 vezes mais rápido que os registradores normais de 8 bits. E aí, grandes pérolas conseguiram surgir graças a isso, né? Tal como o Space Mumble. Claro, tirando proveito disso. Afinal, do programador, o que mais gosta é conseguir dar nó na máquina, né? Oh, yeah. Programador, né? Hoje em dia, os desenvolvedores, eles só querem fazer o código deles. Programador roots mesmo. Aí entra no paradigma POG. Aí já é outra coisa pra discutir no futuro. Tô falando, tem o gerente enchendo o saco e o desenvolvedor tem que entregar logo a porcaria do projeto. Aí, óbvio, todo projeto está atrasado. Isso aí. Então, esse não é... Não é um podcast do vidadeprogramador.com.br, nem do vidadesuporte.com.br. Mas você sabe qual é a teoria de projeto atrasado? Só pra encurtar aqui, pra alguns administradores que estão de me ouvir, eu tenho certeza que estão. Um abraço pra todos. O projeto atrasado é aquele que foi dado em tempo hábil pra alguém que não soube ordenar e nem passar adiante, deixou ele ficar com prazo enforcado e jogou pro próprio coitado do programador como sendo atrasado, entendeu? Então é tudo questão de má gestão. Cara, quem sabe faz, quem não sabe manda. Isso aí, por isso que eu mando. Tempo de execução ou execução de instruções. Cada instrução demorava normalmente, podia ser entre 3 e 6 períodos de clock. Ciclos de clock. Ciclos de clock, aliás. Por exemplo, você tinha uma instrução como IncBC, que era uma instrução simples, simplesmente incrementava o valor de BC. Ele era muito rápido. Ela usava um ciclo de máquina. Lembrar que um ciclo de máquina correspondia mais ou menos a um acesso à memória ou uma operação interna. Cada ciclo de máquina podia usar de 3 a 6 ciclos de clock. Um exemplo de 6 ciclos de clock é Inc e Y mais D, que tinha lá seus 6 ciclos de máquina, porque ela era extremamente longa e envolvia 6 passos. Prefixo, opcode, o dado que chegava, a soma e jogar o valor de volta no registro. Curiosidade, vocês falaram que o assembler do Z80 não tinha multiplicadores nem divisores? Sim, não tinha. Oficialmente não. Você fazia a jogada usando Shift, Rotate Left, Shift, Rotate Right e não tinha divisão. Isso aí, nem divisão nem multiplicação. Mas logo não são simplesmente os 8. Um pacote de chips auxiliares. Sim. Por exemplo, tinha lá o DMA, tinha serial I/O, I/O serial, I/O paralela, tem o DAC, etc. Também foram carregadas quando a Zilog mudou de NMOS para CMOS. O que mais a gente pode ver deles? Um outro detalhe dos 80, que óbvio, como sucessor ou como derivado do 8080, ele usava espaços separados de endereçamento e de controle. Sinais de controle em separado. Para I/O. Isso é interessante, porque você tem um ganhozinho de desempenho. Aliás, falar em I/O, tinha uma história de um endereçamento de 16 bits que não era documentado. Tinha uma história dessa? Tinha uma história dessa, né? Não era oficial a coisa, né? Não, obviamente não assumia, né? Escreviam que o Z era descrito com suportar endereçamento de memória 64K e 256 portas para comunicação de I/O. Mas se você for olhar o manual de referência do hardware, você vê que as instruções de entrada e saída, normalmente elas usam todo o barramento de endereços que tem 16 bits. E aí, obviamente, as instruções o número de registradores deveriam ser maior do que os documentados. Porque se ele tem 16 e usa todo o barramento de endereços, quer dizer que ele está dizendo que usa de 8 bits, não, ele está usando 16. E aí? Então quer dizer que tecnicamente dá para fazer um endereçamento de 16 bits. Aliás, fizeram, né? A Amstrad e a Sinclair, né? Já conhecidos esses 71. Onde o pessoal torcia os 80 até onde podia. Mas sabe uma coisa? Eu fico imaginando, e me arrepia a espinha, as sessões de tortura que devem ter feito na Sinclair Research com os 80 pra ele rodar do jeito que queriam no Z81.
dá pena do processador, porque já o que o pessoal fez, nossa. Parar de rodar por dentro, que ninguém tem saco pra isso mais. Já estamos falando um bocado de assunto técnico, né? Não, inclusive O pessoal técnico já xingou a gente de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Então, um abraço, Tabajara. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INPA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria, porque além de velho ser o seu PC, retrocomputação não para. E hoje está com a gente o Ricardo Pinheiro. Oi, gente, olha eu aqui. E vamos começar pelo começo, né? Pois é, já dizia o sábio, né? Começa pelo início. Vamos começar com um hack de hardware. Oba! Que é uma coisa muito bacana. Um hacker, no bom sentido da palavra, que com suporte, entenda-se, fazer o interpretador BASIC dele, a partir daí implementar um kernel para fazer o suporte USB, implementar os comandos do acesso USB e depois de testar com um adaptador USB para serial, achou que estava lento, estava só conseguindo 1,2 KB por segundo, e aí ele construiu um adaptador USB para paralelo. Ele ganhou 8 vezes mais. Caramba, cara, que impressionante. Os caras meteram USB num Commodore 64. E tem um vídeo, né? Tem um videozinho, vale a pena ver, do USB 64 em ação. Cara, que louco, cara, que legal. Muito bacana. Um abraço pro João, antes que eu não esqueça. Pra não perder o hábito, né? Qualquer coisa do Commodore 64, um abraço pro João. E um abraço pro Quinto Elemento também, né? Possuidor de um Commodore 128. Agora vamos falar de outra coisa que também está sendo feita. Enquanto você estiver ouvindo esse colóquio, provavelmente os beta-testers do Amiga One X1000 não só já terão recebido o micro deles, como provavelmente já estarão brincando adoidado. A gente falou do Amiga One X1000 nos nossos primeiros episódios. Isso. Nós comentamos sobre ele, falamos do projeto da placa, tudo, uma configuração realmente impressionante. Saiu, tá aí, ó. Saiu. Tem um vídeo mostrando a montagem da placa, né? Está sendo montada por acaso no Reino Unido. E a versão 2.1 já deve estar na mão dos beta-testers. Só relembrando, estamos falando de uma máquina que tem um PA-SEMI, PA-6T, C628M Dual Core a 1,8 GHz. Nossa, é mais rápido que qualquer Amiga sonhou ser, né? E tem um XMOS XS1L2 124, conhecido como Xena, de 500 MHz. Além disso, o pessoal do Amiga OS está desenvolvendo suporte à placa, né, que chama-se Nemo. O 4.2 já vai suportar o Amiga One X1000. Observem, já falando de outra notícia, que o Amiga 4.1, que é a versão atual, e cujo update 3 saiu também, ainda não suporta o Amiga One X1000. Só o futuro Amiga 2. Ou 4.8. Já tem suporte a HDs paralelo ATA, SATA, novas interfaces, suporte USB com USB 2.0. Basicamente update, né? É, um update, né? Correções, modificações, melhorias. Mas voltando ao Amiga One, também a Verisys, que a empresa que está montando, ela portou o Amiga o Debian Squeeze para rodar, né, nessa placa. A Nemo na versão 2.1, que é a versão que está rolando. Então, o Amiga One X1000 é um micro único, não apenas por ser o sucessor, na verdade, mais novo dos Amigas, seguindo toda a linha.
mas também por usar um chip que ninguém usa, que é um PACM. Que só lembrando, a PACM é hoje a subsidiária da Apple. São eles que fabricam os processadores dos iPads, né? Não. O A4 e A5 são... O A4 certamente é Samsung. O A5, eu quase certeza que é Samsung. Eu acho que eles não entraram. Eles devem ter desenhado alguma coisa, mas... Até primeiro porque a PSM é fabless, não me falha a memória. Eu não sei se de repente no próximo, já que, segundo dizem, o A6 vai sair da Samsung e vai ser fabricado pela TSMC, eles já vão entrar com Core. Eu aposto com certeza que o Core Samsung, o Hummingbird, inclusive, que é o mesmo Core do Galaxy S e do Nexus S, e o A5, eu sempre lembro um Core Exynos modificado. Então, o Exynos é o mesmo Core do Galaxy S2. Mas enfim, saindo dessa viagem, tem algum de nossos ouvintes, falando com você mesmo, que é um beta tester do amigo 1x1000, manda uma tweetada, manda um e-mail, manda um comentário pra gente, comentando um pouco da sua experiência. Manda alguma coisa e mata a gente de inveja, vai. Vai. Aliás, o pessoal da Aeon tá com um casezinho legal pro amigo 1x1000. Tá bem bonitinho. Eu vi, bem legal com a Ball Symbol estampada, né? A Ball Symbol é um símbolo do Amiga, né? Bem legal. Eu vi, bem bonito. Black Piano, né? Ou seja, só chegar com a mão perto já fica com marca de dedo. Aliás, nem precisa chegar perto. Só pensar em levantar a mão. Vamos agora falar de gente que mete a mão na massa, mais ainda, a Hackaday. Aliás, um abraço eterno pro povo do Hackaday. Um cidadão resolveu montar um computador usando 555. Pros otakus aí, não é Interstellar 555, aquele anime do Leiji Matsumoto, não. 555 é um chip, tá? Sendo um pouquinho mais chato, é um circuito integrado, né? Utilizado em timers, osciloscópios e coisas do gênero. E é barato. Os caras montaram toda uma lógica de um computador usando os 555. A placa protótipo, assim, é uma coleção, uma macarronada de fios verdes e vermelhos em cima de uma placa protótipo. Uma não, né? Pela descrição são 5 pra montar, que realmente é assustador. Impressionante como aquilo funciona. Mas era como as coisas eram feitas há mais tempo atrás. Há não muito tempo atrás. Era assim que era feito. Há não muito tempo atrás, entenda-se 30 anos, 40 anos. O Steve Wozniak, ele fez o primeiro videogame que ele trabalhou, o projeto que ele trabalhou pra Atari, ele fez na mão. Aliás, acho que a gente pode adiantar uma coisa, um abraço pro Mr. Voss, que no último dia 11 de agosto completou mais uma primavera dos seus 61 anos. De muita simpatia. No futuro a gente vai falar sobre o Voz, talvez a gente tenha um episódio, e eu vou adiantar a vocês que a autobiografia dele é simplesmente divertidíssima de ser lida. Eu tô quase concluindo a leitura e eu vou dizer pra vocês que é muito bom. Vocês vão gostar, eu recomendo a leitura. Tem umas falhinhas de tradução, mas no geral, assim, é muito, muito legal você conhecer a pessoa por trás, que a gente conhece, vê o engenheiro, como o pensamento dele é muito bom. Enfim, sem tantos 555 rolando, um outro do Hackaday é um cidadão que resolveu montar um single board computer com Z80. Nossa, rodando CPM. Ah, claro, porra, Z80 tem que ter CPM, porra. Basicamente, ele duplicou como é um Osborne 1. E por um acaso, é o mesmo cara que fez, algum tempo atrás, um homebrew computer com 8088. E que, entre outras coisas, tocou Still Alive com um chip SID do Commodore 64 e um YM2151 fazendo o FM. Nossa. Não é fraco. Não. Eu também fiz no link, e o link roda Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Claro, afinal das contas, a resposta é 42. Eu tô vendo que o nosso amigo Freeze voltou a atacar. Pois é, Freeze tá com a corda toda, cara. Ele veio... É um projeto antigo do Freeze de fazer uma versão adaptar o Dexter 2, o Firehawk do MSX2 pra rodar a partir de HD. É um projeto antigo dele. E ele levou bastante tempo fazendo, conta que levou algo em torno de mais de 10 anos, e com muita
insistência de muita gente, ele finalmente concluiu a versão do Firehawk que ele queria, instalável em HD, com algumas características extras, como por exemplo, a questão do turbo, que o micro funciona corretamente com turbo. Ele foi exatamente testado pelos acid test. Lembra que a gente falou do acid test? César, a gente comentou alguns episódios atrás? Lembro. Pois é, ele fez os testes no acid test, passou, ou seja, funciona em qualquer MSX, tá garantido. Ele tirou problemas de slowdown, então ele otimizou um monte de coisa no código, botou suporte tanto para inglês quanto para japonês no jogo. Caramba, ele botou suporte para usar joystick de Mega Drive, um monte de coisa, save game, vários recursos que ele acrescentou. A lista, eu tô contando agora 20 coisas que ele fez. 20, uma lista com pelo menos 20 itens. Detalhes, correções, probleminhas que ele viu, coisas que podiam ser melhorado, que ele podia adicionar, mexer. Praticamente ele refez o jogo. Impressionante. É um tremendo trabalho. É daqueles que você, pra quem não é, né, quem não tem a manha, já cansa só de pensar. Cara, é assustador. Vamos pra próxima? O Asen, né? Grande Asen. Seu Ricardo Asen, que há pouco tempo lançou, causou uma celeuma na comunidade, porque ele disse, não, dá pra botar Maper em um MSX1 e funcionar. Ele bateu o pé firme, disse que era possível e fez. E ele lançou recentemente um cartucho que tem um slot expandido interno e tem uma Maper e uma interface IDE. Ou seja, com isso, dá pra você colocar no MSX1, 1983, 64K, dá pra você colocar no MSX1 um HD. Ai, caramba! Só que tinha um problema. O MSX1 era 40 colunas e as ferramentas para particionamento de disco são todas para 80 colunas. O que ele fez? Fez uma versão, adaptou o IDF Disk, que é a principal ferramenta para particionamento de disco, fez uma versão para funcionar com 40 colunas. Só isso, né? Como a gente fala, como se fosse pouco. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não é não, cara. Eu acredito, não é. O Asen tá muito empolgado, cara. Ele tá toda hora falando com o pessoal do Rio, divulga, liga, fala, e aí, vamos fazer um encontro aqui em casa. Vamos juntar a Fudebar, vamos bater papo aqui. Ele tá cheio de ideias, tá com algumas coisas querendo fazer, a gente tem conversado. Por enquanto não dá pra ficar contando ainda, mas digamos que o pessoal vai gostar. E relacionado à VSU. Sim, gente, ele fechou o projeto. Tá relacionado justamente a lançar a VSU, como fazer o lançamento da VSU. Então, saiu. Ele tá fechando isso porque ele quer dar continuidade, que ele disse que já não aguenta mais esticar muito tempo. Então, ele quer continuar e fazer outras coisas. Então, quem quiser a versão do IDF Disk, no site, que é uma das referências brasileiras de MSX, do MSX Pro, do Luciano Sturaro. Qualquer um que gosta de um pouquinho curiosidade de MSX no Brasil, vale a pena visitar o site do Sturaro periodicamente. Sempre tem alguma coisa interessante lá. Além dele, que mais eu coletei algumas notícias aqui curiosas. Não, você esqueceu uma. Qual que a gente esqueceu? A do russo que manteve o MSX2 e resolveu liberar pra galera poder se divertir montando seu próprio MSX2. Sim. É o projeto GR8-bit. Isso. O propósito, pelo que ele fala no site, é uma plataforma educacional completamente compatível com a MSX2, fornecendo tudo detalhado da forma como ele colocou. O objetivo é colocar uma forma razoavelmente simples, completa, para as pessoas aprenderem, montarem seu próprio micro, adquirirem conhecimento fazendo. Tem algumas características da placa, tudo isso está levando a alguma discussão sobre fazer a placa, custos, essas coisas, mas algumas características. Furação padrão gabinete ATX, o Z80 suporte de 4 a 20 MHz. Detalhe que ele coloca tudo que é possível, ele coloca em slot de expansão. Então você tem uma placa que você coloca com Z80, uma placa com a memória, tudo assim. 1 MB de memória em SRAM, VDP 9938, que é o VDP direto do MSX2, saída para TV e saída RGB, suporte para drive de 1.44, IDE, os slots internos, 7 slots internos, 2 externos, suporte para teclado PS2, porta paralela, 2 joysticks, PSG e SCC. No futuro ele pretende que o projeto se expanda para usar vários processadores e poder atingir até 1 GB de RAM. Projeto bem audacioso, mas vindo do que eu já vi surgindo dada a mão dos russos, as coisas que surgiram, que a gente vem descobrir que existem depois de muito tempo, eu digo que é bem possível, é uma coisa que eu não duvido que funcione, pelo contrário, eu acho que vai longe. Eu acho que o grande problema deles lá é porque a grande vantagem para eles é porque eles têm, assim, meio metro de neve na porta de casa, boa parte do ano, então os caras ficam dentro de casa, não tem muito o que fazer, começam a investir nisso.
Tanto que a gente vai falar um dia, né, César? Falar um pouco do que é a nossa intenção falar do que foi feito em termos de computadores na época do período da Cortina de Ferro, né? A gente realmente pretende falar um pouco mais da cena da Cortina de Ferro. Enfim, uma daquelas promessas que a gente sabe que a gente tá devendo e um dia a gente vai... Só pra vocês terem uma noção, eu vi isso nos anos 90. Fizeram uma versão de Mortal Kombat pra ZX Spectrum. Foram russos que fizeram. Detalhe, não era tosquinho, bonequinho, não era uma coisa simples. Era os bonecos do Mortal Kombat. Obviamente reduziram, mexeram com cores e coisas do tipo, mas era uma coisa simplesmente insana. Aliás, falando em insano, né? Oh my God. Pra não perder o hábito, né? Vamos falar de um sujeito insano, né? Que não dorme, né? Quando a menina não dorme. Nestor Soriano mandou uma pirada a partir de um MSX via Wi-Fi conectado na DNoNet. E aí é que tá, pulo do gato, um TP-Link TL WA500G. Isso é um access point? É um access point que tem um detalhezinho chamado Client Mode. O Client Mode conecta um TL WA500G com o seu console, set-top box ou qualquer outro dispositivo multimídia com uma porta Ethernet e transforma dá suporte Wi-Fi, junta na rede sem fio, fazendo com que ele se torne Wi-Fi e eliminando a necessidade de rodar cabos e coisas do gênero. Que louco, cara, que muito legal. Aliás, nós noticiamos, né, há algum tempo a DNoNet já está disponível à venda, né, já podem comprar na Sunrise. Vamos aproveitar o ensejo e falar mais uma do Nestor Soriano? Opa, qual delas? Você soube da história do Nextor? O Nextor, conhece essa? A história do Nextor é o seguinte: o Nestor Soriano, ele foi convidado pelo pessoal da época do projeto do MSX Revival Project, foi convidado para participar do desenvolvimento do que seria o MSX-DOS 2.50. E ele recebeu o código-fonte do MSX2 por conta disso. Deram o código-fonte inteiro para ele. Conclusão, o que é o Nextor? É um sistema operacional que ele está fazendo, está na versão 2.0, que é compatível com o DOS 2, baseado no código-fonte do DOS 2. Então, ele está colocando coisas como, por exemplo, colocando direto suporte nativo a FAT16, inclusive fazendo a coisa funcionar em MSX1. Ele publicou o segundo alpha agora no início do mês de agosto e ele fez algumas correções, acrescentou uma ferramenta para particionamento de disco, inclusive roda em DOS 1, acrescentou mais umas coisas de mapeamento de drive, associação de drive para dispositivo, tá adicionando coisa. É ainda uma versão beta, mas eu confesso a vocês, eu vou ter que baixar esse negócio para testar nos meus MSX. A intenção é que seja 100% compatível e é identificado pelo sistema como MSX-DOS 2.31. Então, muita coisa que ele está aproveitando e coisas que a gente gostaria de ver funcionando, inclusive em MSX1, ele está fazendo. Definitivamente esse cara não dorme. Vamos colar o link, né, para o nosso ouvinte poder se divertir. Pode pegar, então, o pessoal que tá com seus MSX à mão, baixa e vai testar. Já que você falou de gente insana e que não dorme, você tem aí. Eu achei uma coisa muito curiosa aqui. Fizeram uma versão de Legend of Zelda para MSX. Uau, é legal. Foi trabalho de um desenvolvedor francês, que se apelidado como MSX Ossauri, seria um dinossauro do MSX, que fez um Basic em X-Basic 2, desenvolveu a princípio apenas como um demo game e um editor de níveis, mas ele pegou e construiu, já está com 24 níveis, e ele construiu tudo baseado no jogo The Legend of Zelda A Link to the Past, que é o jogo original do Super Nintendo. Está disponível para baixar, está no site MSX Village francês, e tem manual, tem várias explicações como, tem 24 níveis já feitos, tem gente dizendo que copiou, tirou gráfico, aproveitou o gráfico do Game Boy Color, mas fantástico, mesmo assim, tá de parabéns. E o mais impressionante, todo feito em Basic. Então, pra quem ouviu aquele nosso episódio de Basic, que saiu no final de 2010, quem ouviu aquele especial, acho que em Basic dá pra fazer muita coisa, dobre a sua língua, vai lá e dá uma olhada em o que o pessoal tá fazendo em Basic. É impressionante. Come get some. É assustador, muito bacana. Pra gente fechar essa sessão de notícias, né, César? Opa! Temos 3 notícias enviadas pelo nosso amigo Quinto Elemento, que, aliás, ficou de ajudar nas pautas e não tá ajudando muito, então, ó... feio, chato e bobo. Cabeça de melão. E vamos ver o que Quinto Elemento manda pra gente. Ele mandou uma notícia relacionada a MSX e o Spectrum e 2 relacionadas a Apple II. Vamos falar das 2 de Apple II primeiro. Uma que foi aberta a pré-venda do CFFA 3000. Aí você vai perguntar o que é o CFFA 3000.
O CFFE3000 é uma placa, uma interface para o Apple II. Ela tem porta USB e ela tem também um slot para você colocar um cartão, colocar compact flash. No momento ela está fora de estoque, mas ela está custando $149,95. Tem suporte a emular 2 drives de 2 flops, suporte para funcionar em cima do DOS 3.3, o SSD Pascal, CPM, Contic e por aí vai. Então, turma do Apple II aí, tiver com a mão coçando, já vai lá e dá uma olhadinha, mas ó, atenção, vocês estão limitando apenas 2 por comprador, somente 2 itens. Além disso, tem um homebrew japonês para Apple II. Caramba, eu não sabia dessa que ele falou. Sabia que Apple II andou no Japão? Uau, isso pra mim é totalmente novidade. É porque a gente sempre acha que o Japão vai ter só apenas os micros japoneses. Exatamente. Mas não, os caras fizeram coisa para Apple II lá. E aí, um dos sites que tem é o Nishida's Radio. Qual o título do site? Lá, All You Need Is Love, Nishida Radio Digital. O cara deve ser fã dos Beatles, né? Ah. E o que eles trazem então disponíveis? Um adaptador de joystick USB, um adaptador para teclado USB ou um emulador da Disk 2 utilizando cartões SD. A Disk 2, para quem não está lembrando, é a interface de drive feita pelo Wozniak para o Apple II. Interessante que seja desenvolvido lá para uso USB. E uma coisa curiosa, metade do valor dos produtos vendidos no site, 50% vai ser doado para uma obra de caridade que é a Tohoku Kanto Earthquake, provavelmente uma obra, alguma coisa relacionada ao terremoto sofrido pelo Japão agora no mês de abril de 2011. Deve ser para alguma ONG, alguma empreitada, alguma ONG para que tá fazendo coisa assim. É, bacana. Eles vendem para fora do Japão, o que não é uma coisa das mais fáceis, né? Como todo usuário de MSX sabe. Puts. Muitas vezes o japonês não vende para fora do Japão nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa em japonês. Meu Deus! O Nishida não tem problema, né? Da Nishida Digital Radio. Muito legal. Mais uma que foi nos passada pelo Quinto Elemento. Foi liberado pelo pessoal da Relevo Videogames, que é um grupo de desenvolvedores espanhóis. Fizeram tanto para MSX quanto para ZX Spectrum um jogo chamado Azurro 8-Bit Jam. Um jogo gratuito. Nossa. É isso mesmo que você tá vendo. O objetivo do jogo é você seguir o ritmo e beber as cores segundo a sequência indicada. De certa maneira é o velho bom Gênios, né? Só que de bebum. E aí com isso vocês devem estar ouvindo o Matanza cantando Nós estamos todos bêbados de cair. Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados tenham farda aqui. Aliás, como disse o Quinto, né? Pra simplificar no jogo, você tem que fazer no MSX o que o pessoal faz no Shed em Jaú. Beber até fechar o bar. Ele dá conta alguns detalhes que ele viu, paleta própria para MSX2, tudo. E se você olhar detalhes na prateleira do bar, você vai encontrar alguns Smurfs. Muito criativo. Esse pessoal da Relevo Videogames é muito criativo. E é interessante que eles desenvolvem alguns jogos para MSX e liberam coisas para MSX e para Spectrum. Eles têm feito muita coisa principalmente para MSX, mas o foco deles principalmente é MSX e Spectrum. Eles já estão com 6 produtos. Alguns são gratuitos, como esse, o Azurro 8-Bit Jam. Outros são pagos, mas assim, vale a pena uma olhadinha no site deles. E vamos falar agora de portes. Vamos? Depois de 10 anos... Nossa! Saiu o porte do Space Harrier para Atari XL/XR. Nossa! Cara, ficou bacaninho o gráfico, hein? Ficou com todas as limitações do Atari XL e XR. Ficou bem fiel ao original. Sim. Ficou bem legal, hein? Tô vendo aqui. Antes que alguém fale, 10 anos, o cara tá querendo dizer, gente, desenvolvimento é esporádico. Ele diz, desenvolvimento esporádico no tempo livre. Então, não dá pra querer também que o cara faça... milagre. Exatamente, não vai fazer milagre, né? Oi. E o MSX já está disponível para download
download em formato binário de cartucho. É uma imagem de cartucho, aliás. E aí você roda no emulador, então você roda com um flashcard, porque o bichinho é um pouquinho grande. E vamos falar de um outro porte que, enfim, para o que é mais fácil da molecada ter. Estamos aqui, eu e Ricardo, contando os minutos para aparecer Elevator Action Deluxe HD para PlayStation 3 na PlayStation Network. Esse é um grande motivo para comprar um PlayStation 3. Um segundo grande motivo. O primeiro é do Nukem Forever. O segundo é Elevator Action Deluxe HD. Provavelmente você já tem a PC nessa conta americana, já deve estar aparecendo para você quando você for lá na PlayStation Store, baratinho, $9, $9,900, não é muito comum. E enfim, esperar que hoje em dia não é nem Taito, né? Namco Bandai libere para a PSN brasileira, porque aí você, quando tem também a conta na PSN brasileira, pode chegar lá e comprar. Deve falar que são R$20, sei lá, R$20 que seja, comprando Elevator Action Deluxe HD. Bem bacana. Enfim, né? Tem notícia aí pra todo mundo se divertir. Com certeza. Todas as galeras tirem e a gente volta na parte B, que aliás deve estar bem bacana. Pelo menos eu achei que foi bem bacana. Vocês vão voltar na parte B, o Sander fazendo algumas revelações, que vocês vão tentar entender por que ele vai dizer que ele vai ter que se depilar todo. E a gente volta falando mais um pouco de Z80, como vocês já têm ouvido. Espero que vocês estejam gostando do episódio. E aguardem, teremos ainda mais novidades aí pro futuro. Então, ouçam, comentem, falem, opinem, mandem sinal de fumaça, apareçam nos encontros. Parênteses, já estava esquecendo. Gente, no dia 24 de setembro, sábado, será a última MSX Rio do ano de 2011. Vai ser no mesmo local de sempre, no Sesc no Engenho de Dentro, na Avenida Amaro Cavalcante, número 1661, de frente pro Engenhão, só que do outro lado da linha do trem. Dá uma olhadinha lá no site da MSX Rio. Aliás, o pessoal da MSX Rio falou que estão precisando de ajuda pro site. Se alguém tiver interesse em ajudar, pode mandar um e-mail pra gente do Retrocomputaria, que a gente encaminha. Eles estão precisando de ajuda da gente para ajudar a manter o site atualizado. Mas se vocês quiserem a oportunidade de encontrar inclusive alguns dos meliantes que fazem esse podcast, a oportunidade é essa. Vai ser no dia 24 de setembro de 2011. Sim, no dia do Rock in Rio. A nossa meta é esvaziar o Rock in Rio. Todo mundo vai para o MSX Rio e não vai para o Rock in Rio. É a nossa meta. Tá bom, né? Tá bom. Então, tchau. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.